Salomão, capítulo 13, diz assim, ó: o filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Você não é culpada pela escolha que eles têm feito. A palavra do Senhor nos fala que nós, pais, devemos ensinar o caminho correto para que eles andem. Se você ensinou o caminho correto, se você instruiu, se você tem orientado, se você tem acompanhado, não se julgue, não se culpe, não se condene, não fica se sentindo sobrecarregado, porque eles não querem ouvir, porque a palavra ela é muito clara e diz mais aqui, ó, Provérbio de Salomão, capítulo 14 e versículo 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Quando nós ensinamos verdadeiramente para os nossos filhos, né? Começamos a ensinar quando eles são bebês. Eles vão crescendo, eles vão pegando uma maturidade, vão se envolvendo com outras pessoas, vão para a escola. E, infelizmente, nas escolas, que era para haver, né? O ensino é aonde está havendo a destruição de muitos jovens. Então, o conselho que eu dou para você é: não desista de orar, mas não se culpa, não se condena, não se julga, não se sobrecarregue por eles terem feito uma escolha errada, mas continue aconselhando, continue orando, continue orientando, que o Senhor Jesus, Ele ouve as tuas orações, mas precisamos entender que o Espírito Santo não obriga a ninguém a servi-lo, a adorá-lo e a andar no caminho correto. O que nos leva a ter uma vida de santidade são as nossas escolhas, são as nossas escolhas. Por exemplo, eu aos meus 14 anos não morava mais com a minha família. Aos meus 14 anos eu gerei uma gestação e dessa gestação nasceu meu filho chamado Mateus. E com 8 meses de idade ele foi tirado dos meus braços e ele foi dado, né, para a família do pai dele. E assim minha família me colocou no ônibus e me mandou embora para Brasília. Em Brasília eu aprendi a amadurecer, eu aprendi a crescer. Eu não tive pai próximo de mim, eu não tive mãe próximo de mim, eu não tive uma tia, eu não tive um tio, mas eu só tinha 15 anos já na idade, né? Eu tive meu filho aos 14 e aos 15 anos eu fui mandada para Brasília. E eu fui trabalhar, eu fui escolher uma vida diferente. Eu morei na rua, dormi na rua, eu senti fome, eu senti sede, eu fiquei suja, sem ter onde tomar banho. Então, eu passei por muita dificuldade na minha vida, mas eu fui resgatada por Deus, mas por eu mesma querer essa ajuda. Então, mãezinha, em nome do Senhor Jesus, não se destrói, não entre no colapso da opressão. O que a gente mais ouve é: eu sou assim porque eu ouvi coisas por causa disso e aquilo. Mas, na verdade, se você puxar o teu histórico, eu não tinha um chinelo bom, eu não tinha cadernos bons, eu não tinha lápis bom, eu não tinha caneta bom. Eu apanhava todos os dias da minha avó. Eu fui uma filha indesejada pela minha própria família, porque eu não sei. Hoje o quadro mudou. Para a honra e glória do Senhor, eu sou uma filha abençoada. Meu pai hoje me ama, a minha mãe, a gente tem contatos, né? Fui conhecer a minha mãe, mas é a minha história. Infelizmente, para muitos, vai ferir muitas pessoas ao ouvir essa mensagem. Mas foi a minha ferida. Hoje é a minha cicatriz. Hoje, para a honra e glória do Senhor, eu conheço meu filho Mateus, eu tenho um esposo chamado José, eu tenho mais 2 filhos, né, desse meu esposo, David e José. E eu ensinei os meus filhos que eu criei o caminho certo a qual eles deveriam andar, a casa do Senhor. E se a gente for falar alguma coisa, eles não gostam. Não falo dos meus, mas dos jovens atuais. Mas, quando nós lembramos da nossa dificuldade que nós enfrentamos, que nós passamos, aleluia, glória a Deus, nós vemos que ninguém tem culpa das nossas escolhas. Eu não escolhi estar aqui, mas Deus escolheu isso para mim, né? E através disso, isso que, missionária, das dificuldades que eu passei, eu me tornei uma grande mulher, mulher de fé, mulher de compreensão, mas uma mãe que ensinou o correto para os meus filhos. Se hoje eles não estão no caminho do Senhor, é porque foi a escolha deles. E eu tenho que respeitá-los, não é verdade? Respeite e eles te respeitarão.
E não se cobra, não se julga, mas viva a tua vida com sinceridade diante do Senhor. Outra coisa, a salvação, ela é individual. A depressão, ela existe? Existe. Eu sou Raimunda, tive depressão, uma depressão profunda por 3 vezes, por atos ilícitos. Eu ia ficar entubada, mas Jesus não permitiu essa intubação. Sou problemática hoje em questão da minha respiração. Tenho asma, né? Tenho sequelas de muitas coisas no meu passado, porque foi muito duro o que eu passei. Mas quando eu conheci o caminho, a verdade e a vida, eu ouvi a palavra do Senhor. Então, o filho sábio, ele ouve a correção de um pai. Mas o insensato, ele critica, ele grita, ele olha para você, ele vai querer te engolir. Mas em nome de Jesus, não permita você ser engolida pelo problema dos outros, mas viva a sua vida sabendo que há uma saída para mim e para você. Fica com Deus e até mais breve.